de fevereiro. Esse fevereiro está até durando muito tempo. Tomara que dure mais. Então vamos continuar lendo aqui esse primeiro capítulo de Colossenses, capítulo 1, verso 23. O que é que Paulo continua dizendo para os Colossenses? Ele diz o seguinte: nos versos 20 e 22 ele fala que no passado os colossenses eram inimigos da verdade, né? Eles viviam contra a palavra de Deus, mas agora Deus os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Para quê? Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Só para esclarecer aqui, esse pregado a toda criatura debaixo do céu não é de forma absoluta. Ainda tinha muitas pessoas, ainda tinha muitos lugares que não tinham ouvido falar de Jesus no tempo de Paulo. Mas ele já tinha feito um grande avanço, ele e os outros apóstolos. Teve alguns apóstolos que foram pregar na Índia, alguns foram pregar na China. Teve vários que foram pregar em várias regiões do Velho Mundo. Mas já tinha várias regiões, por exemplo, da Espanha, que não tinham ouvido falar ainda. Mas já tinha sido amplamente disseminado nos lugares onde eles já tinham ido. Então todas as criaturas das regiões onde eles tinham ido pregar já tinham ouvido falar de Jesus. Certo? Então Paulo tinha se tornado um ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus. Então, qual era a vontade de Paulo com relação aos Colossenses? Paulo não acreditava que a salvação é algo que você conquista e tchau. Não precisa mais exercitar, não precisa mais exercer todos os dias. Como tem algumas religiões e igrejas que pensam isso por aí. De que, hoje a graça me alcançou, eu não tive como resistir ao poder da graça, e lá eles acreditam que a graça é irresistível. Uma vez que você tem contato com ela, você não pode resistir, você não pode dizer não. Então a graça me alcançou, eu não pude dizer não, e agora eu estou aqui, e nada vai me tirar do caminho. Então eu sou salvo ininterruptamente, eu fui eleito pela graça de Deus, e pronto. Lá eles dizem assim: eu fui eleito, e cabe a você descobrir se você foi eleito. Se você não foi, que pena. Então é esse o pensamento deles. Que pena. Então não é isso que a Bíblia ensina. A graça pode ser resistida, a pessoa pode dizer não e acabar afastando o poder da graça de Deus da vida dela. E a pessoa pode ser salva pela graça um dia e com o tempo, se ela não continuar, como diz aqui, perseverando na fé, alicerçado e firme, essa pessoa pode com o tempo rejeitar a graça que um dia alcançou. Isso é uma coisa bem triste e que não deve acontecer com nenhum de nós. Então, olha só, Paulo desejava, certo? Paulo desejava que os colossenses permanecessem na fé, certo? Então, Paulo já tinha visto alguns sinais de que os colossenses eram pessoas que tinham uma fé genuína. No capítulo 2, verso 5, diz assim: porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. Então, no capítulo 1, ele revela o desejo dele, o anseio dele com relação à igreja. E no 2, ele já confirma que aqueles colossenses já tinham uma boa base, né? Eles já tinham uma fé firme. E isso é muito bom para um fundador de igreja ouvir isso. Nós já participamos da fundação de algumas igrejas na vida, e vocês também já participaram, principalmente no começo da década de 2010, várias igrejas do Distrito de Sul foram fundadas. É sempre bom quando a gente ouve que durante o tempo que a gente sai, a igreja continua firme, e depois de anos ela continua frutificando, clubes surgindo, pessoas sendo batizadas todos os anos. É sempre bom saber que o nosso trabalho não foi em vão.
todos aqueles momentos de penúria, aqueles momentos de dor, momentos que as pessoas rejeitavam a mensagem, momentos de escassez, enfim, todos os momentos desafiadores do processo de evangelismo, que resultaram no batismo de algumas pessoas. Aquela sementinha foi plantada e com o tempo ela foi germinando e a igreja continua lá até hoje. Então é muito bom a gente saber que tem lugares onde a mensagem foi pregada naquela época e as pessoas continuam firmes até hoje, depois de 15 anos, 17 anos. Então, imagine para Paulo, que fundou várias igrejas sozinho. Sozinho não. Ele, Silas, ou ele, Barnabé, ele, Timóteo, ele e outra pessoa, sempre em duplas missionárias. Sempre tinha uma equipe missionária com quem Paulo ia. Paulo não fundava uma igreja completamente sozinho. Claro que ele era um pregador, mas tinha uma pessoa que ajudava ele ali no processo de evangelismo, no processo de pregação do evangelho. Então Paulo fundou essas igrejas de Colossos, a igreja de Filipos, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja em Bereia, a igreja na Galácia, a igreja que ele fazia em vários lugares. E sempre que ele saía de lá, ele ficava se perguntando: será que essa igreja vai continuar sem mim? Porque agora eu vou para longe, a minha meta é chegar em Roma. E quando for para Roma, tchau, não sei nem se eu vou voltar. Então, como é que essa igreja vai continuar sem o seu líder, sem o seu fundador? Então ele ficava sempre mandando essas cartas para saber como é que estava a situação e revelando o desejo dele. Então era isso que ele queria que os colossenses tivessem, que eles permanecessem firmes na fé. A esperança deles da volta de Jesus, a esperança deles na vida eterna, dependia deles continuarem no caminho da fé que eles tinham começado a trilhar. Então essa era a vontade dele. Então o termo traduzido como permanecer em Colossenses 1, 23, expressa a ideia de perseverar. Permanecer é perseverar. Jesus disse, lá em João 15, que ele era a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Então, se nós não permanecemos nele, então o que acontece? Olha o que diz lá em João 15. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. É interessante a gente perceber o que Jesus está querendo dizer com isso. Se você está nele, mas você não produz fruto, então você é um ramo podre. Você não está produzindo. Mas se você dá fruto, ele limpa você. Você passa pela provação para que você cresça e produza mais fruto ainda. Para que você saia mais forte ainda da provação, do problema que você está enfrentando. Então, verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, não tem como a gente frutificar na vida espiritual, não tem como a gente crescer, evoluir na vida espiritual, se a gente não permanecer em Cristo. Então as pessoas que vivem olhando apenas para o seu ego na igreja, querendo apenas se glorificar, não estão permanecendo nele, estão querendo dar frutos, estão querendo crescer por si só. Não tem como. Se nós somos cristãos, temos que permanecer em Cristo. Isso é o sentido de perseverar, certo? Então, na próxima semana nós vamos ver que Paulo estava muito preocupado com os colossenses se desviarem procurando soluções humanas, certo? Em vez de se firmarem na esperança do Evangelho. Então a palavra alicerçados mostra que nós temos que ter uma base forte na palavra de Deus. Nós estávamos vendo as pregações lá da palavra revelada, lá da Paraíba, que as meninas foram assistir lá, as pregações de Vanderlei Dornelles, e várias vezes algumas pessoas perguntavam para ele o seguinte, que como é que nós vamos participar, por exemplo, de discussões na faculdade ou no ambiente de trabalho, discussões onde se questiona a nossa fé, onde lá se acredita no evolucionismo, onde lá se acredita na ideologia de gênero. Como é que nós podemos participar de debates, discussões como essa, sem pender para o outro lado, sem se deixar seduzir pelas ideias do outro lado? E aí Vanderlei Dornelles falou,
nós só podemos participar de discussões como essa, debates como esse, se a nossa fé estiver alicerçada na Bíblia. Não adianta você querer fazer frente, não adianta você querer fazer oposição ao pensamento deles, se você já não tem uma boa base daquilo que você acredita. Então você só pode defender a sua fé se a sua fé estiver nítida, se a sua fé estiver clara para você. Se você tem dúvidas com relação àquilo que você professa crer, nem adianta você discordar deles, não adianta você fazer frente ao que eles estão dizendo. Então tenha a boa base da palavra de Deus. Assim como diz lá em Timóteo, né? Seja um servo fiel que maneja bem a palavra da verdade. Saiba da razão da esperança que você tem. E aí você pode ser uma luz em qualquer lugar que você estiver. Certo? Então, a palavra firmes está conectada a essa ideia de estar alicerçado. Hoje escreve algo inabalável. Então, essa palavra também aparece em 1 Coríntios 15:58. Ele diz assim: sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Muitas vezes, como eu já disse aqui no Zoom, a gente prega num lugar e acha que as pessoas ali não estão aceitando, as pessoas ali são duras. Mas lembre-se de duas coisas. A primeira delas, quando você sai para pregar testemunho para todas as nações. Como diz lá em Mateus 28. O que significa isso? Você pregou, se a pessoa não quis ouvir, se a pessoa rejeitou, mas ela ficou sabendo. Ela ficou sabendo o que ela tinha que fazer, ela ficou sabendo da verdade. Você fez a sua parte, você cumpriu a sua missão e ela infelizmente rejeitou. Mas ela ficou sabendo, ela não vai ter desculpas diante de Deus. Essa é a primeira razão porque você deve pregar e não se importar com a dureza do coração das pessoas. A segunda razão é, talvez aquela pessoa esteja sendo dura no momento, mas no futuro, aquela sementinha que você plantou vai germinar. Aquela dureza, um dia, se outra pessoa pregar para ela, ela vai aceitar. Então, é por isso que nós não devemos, exatamente, diferentes. É por isso que nós devemos nunca desanimar, sempre se manter inabaláveis. Eu conheço algumas pessoas que, com o tempo, foram perdendo o brilho que elas tinham no começo. Muitas pessoas que, com o peso das ocupações da igreja, com o desânimo por causa da situação da congregação onde eles vivem, elas vão ficando cada dia mais, assim, como se estivessem desanimadas na fé, desanimadas na igreja, sem motivação para continuar. Mas esse verso aqui é a nossa motivação. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Tudo que você faz para Deus, Ele anota. Tudo que você faz para Deus está sendo registrado no livro memorial que está lá em Malaquias 4. O livro da vida contém o nome dos salvos. O livro da morte contém o livro dos perdidos. E o livro do memorial está aqui, em Malaquias 3, verso 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então você teme o Senhor, você lembra do nome dele, você faz a obra